Som. Todos me ouvem aí? No fundo também? Bacana. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E como o colega disse, vamos aproveitar esse tempo que nós temos para aprender. Essa iniciativa dos livros é muito interessante. Aliás, é isso que se espera de uma boa casa espírita. Porque muita gente vem na casa espírita tomar passe, né? Isso não é reprovável, o passe ajuda, ele tem a sua função fluídica de nos ajudar a nos manter equilibrados. Mas o conhecimento é a maior contribuição de uma casa espírita, porque nós estamos neste mundo para evoluirmos, e é exatamente o tema, o assunto da discussão de hoje. Eu vou falar sobre o novo livro do Divaldo Franco, acabou de ser lançado. Eu comprei e não comecei a ler, não tive tempo, mas hoje eu li o prefácio. Eu falei um assunto maravilhoso para a noite de hoje. O prefácio do livro do Divaldo. São duas perguntas do livro dos Espíritos. E nós vamos entender como essas perguntas nos ajudam a entender o que está acontecendo nos tempos atuais com relação à pandemia. Então, ao sair daqui, aproveitem, vão lá na caixinha, levem o livro. Principalmente se tiver, quem não leu ainda a Codificação Espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, que é o nosso grande guia, depois seguido do Evangelho, e aí depois a pessoa pode variar, né? Eu vou ler agora o Céu e o Inferno, a Gênesis, o Livro dos Médiuns, e depois pode começar a ler romance, né? De preferência os livros do Chico, livros do Divaldo, mas o interessante é que o espírita ele tenha conhecimento da obra de Allan Kardec, que é a codificação. Isso é o tratado básico do Espiritismo, onde tudo começou há pouco mais de 160 anos, quando a espiritualidade percebeu que a humanidade já podia entender as parábolas de Jesus. Então, vamos explicar melhor, vamos deixar cair aquele véu agora, para que as pessoas possam entender melhor. Então, o Espiritismo veio realmente esclarecer. E essa é a maior ferramenta que nós temos à disposição, é o conhecimento, que nos ajuda a aproveitarmos melhor essa encarnação, que é mais uma das inúmeras etapas que o espírito tem para evoluir. Como o aluno na escola tem a aula teórica e a prática, o espírito ele também tem a sua aula prática, quando o espírito é ligado à matéria, para que possa ser submetido a sensações que no plano espiritual não seria possível. Da mesma forma que na sala de aula, um quadro negro e um giz, o professor não consegue fazer os alunos experimentarem o conhecimento. Então o professor ensina na sala de aula, depois eles vão para o laboratório vivenciar, experimentar aquilo que eles aprenderam na teoria. E é isso que a gente tenta fazer aqui. E esse livro do Divaldo, que eu ainda não tive o prazer de ler, pretendo começar assim que possível, ele começa, o prefácio dele, é um prefácio do espírito que psicografou, que transmitiu para o Divaldo, que é o Manuel Filomeno de Miranda, e ele começa assim: estamos no início das grandes transformações, e fenômenos próprios demonstram, chegados os tempos, anunciados pelas Escrituras, e confirmados pelos imortais, confirmados pelos espíritos que vêm trazendo informações para nós aqui encarnados, para que nos sirva de orientação. Então, várias ciências, filosofias e religiões, vários povos, desde a antiguidade, vêm trazendo informações e conhecimento, e havia uma espécie de convergência de que ao final do segundo milênio da era cristã, algo muito revolucionário ocorreria. Então, alguns diziam que era o fim do mundo, outros diziam que era a transformação da humanidade, enfim, cada filosofia, cada doutrina trazia uma explicação. Os astecas, os maias, os antigos, todos tinham alguma previsão para o fim do mundo, mais ou menos na época do final do segundo milênio. E agora, em 2020, aparece uma grande pandemia, que não foi a primeira e talvez não seja a última, mas é mais um grande evento
que vem tentar abalar as estruturas nas quais a humanidade está se sustentando. Então, esse prefácio aqui do livro do Divaldo, ele já anuncia que isso que está acontecendo não é por acaso, não é um descuido de Deus e da espiritualidade. Deus é perfeito em sua lei de justiça. Quando algo acontece, é porque foi previsto e permitido. O acaso não existe. Então, tudo que acontece é porque foi permitido e tem alguma finalidade, ainda que não possamos compreender. Então, na dúvida, a melhor coisa que podemos fazer, como espíritos em evolução, é entendermos e aproveitarmos as oportunidades. Então, isso que está acontecendo agora, muito provavelmente, é uma situação que foi permitida para que a humanidade perceba algo de muito errado na condução de sua evolução. Logo a seguir a esse prefácio, vem a outra parte do prefácio, que são duas perguntas do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta é a 791. Então, Kardec perguntou para os Espíritos: a civilização se depurará um dia de modo a fazer desaparecer os males que tenha produzido? E a resposta dos Espíritos: sim, quando a moral também estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Então aqui, um primeiro prenúncio de um entendimento de o que está acontecendo hoje no planeta é a consequência de um desequilíbrio entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. O espírito evolui nessas duas dimensões. Ele evolui tanto no intelectual quanto no moral. Só assim ele pode alcançar a condição de espírito superior, o espírito de luz. O espírito de luz não pode ser mau e nem ignorante, ele tem que se desenvolver nessas duas dimensões. Então nós, espíritos, que vamos reencarnando sucessivamente, a gente vem aqui com algumas tarefas, algumas metas. Nessa encarnação eu vou evoluir mais no intelectual. Nessa encarnação agora eu vou evoluir mais a parte moral. Às vezes nós podemos escolher, às vezes vem meio que imposto. Quando estamos meio rebeldes, vem meio na imposição. Mas nós vimos para cá fazer exatamente o que precisamos. E para evoluir na medida que precisamos, naquela dose devida para aquela encarnação. E às vezes a gente não consegue atingir aquela dose, aquela meta. A gente vem com uma meta e não aproveita e chega lá depois aquele choro e ranger de dentes, porque a gente percebe que perdeu uma oportunidade de ter evoluído mais. Mas enfim, nenhuma experiência é perdida. A gente volta lá, entra no final da fila e aguarda uma nova oportunidade para uma nova reencarnação. E aí vem cheio de propósito, cheio de vontade, estamos juntos, vamos progredir, vamos aproveitar e chegar aqui, imerso na matéria, a gente se deixa dominar pelos prazeres e acaba utilizando a matéria de uma forma exagerada, não apenas na devida medida. E isso também faz parte das provas e das expiações. Por isso nós somos submetidos a essas sensações que não são possíveis no plano espiritual. Então, assim nós vamos evoluindo intelectual e moralmente. Se isso está acontecendo hoje, é porque muito provavelmente a espiritualidade percebeu que o avanço intelectual da humanidade está muito acima do avanço moral. Então, era preciso dar uma freada no avanço intelectual e fazer a humanidade perceber a importância de evoluir moralmente. Então nós podemos procurar muitos indícios dessa discrepância entre a evolução intelectual e a moral. A segunda pergunta, que depois aparece também no prefácio, é a seguinte, a 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? E a resposta: porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a obter esse bem. Prontos e dispostos, isso depende
da evolução intelectual e também da evolução moral. Quando estamos com a evolução intelectual mais adiantada do que a moral, falta à humanidade prestar atenção na lei de amor, na lei de justiça. Então, um indício disso, de que a evolução intelectual está superando a moral, é que, por exemplo, como é que pode uma humanidade que se desenvolve intelectualmente a ponto de planejar habitar Marte, estamos com inteligência suficiente para mandar sondas para Marte, espaçonaves para pesquisar o universo, já querem montar uma estação na Lua de apoio para ir para Marte, está tudo planejado, já tem conhecimento para isso, e ao mesmo tempo ainda tem gente que morre de fome no nosso planeta. Como é que a gente vai para Marte se tem gente morrendo de fome aqui? Nós não fomos capazes de erradicar a fome. Saneamento básico. Às vezes as pessoas morrem de fome, morrem por doenças que seriam evitáveis com medidas simples de saneamento. Mas a humanidade não está prestando atenção nisso, está pensando em Marte e não está pensando nos seus irmãos aqui da Terra. Então esse é um forte indício de que a evolução intelectual está superando em muito a evolução moral. Então a humanidade precisava de um freio, e esse freio, dessa vez, provavelmente veio através de uma pandemia, que supostamente apareceu em um vírus que escapou acidentalmente de um laboratório onde se mexia com vírus. A pesquisa não era acidental, acidental foi a forma como esse vírus escapou. Então foi um acidente, mas foi um acidente permitido. A espiritualidade aproveitou aquele evento. Olha, temos aqui uma oportunidade de dar uma sacudida na humanidade. Vamos deixar esse vírusinho escapar e causar um baque na humanidade. Puxa vida, mas pessoas vão morrer. Sim, pessoas morrem todos os dias. Ainda morremos mais do coração do que de Covid. Ainda tem doenças que matam muito mais que essa doença, que é letal, é fatal e ela deve ser evitada. Mas ela é mais uma forma de desencarne. E o desencarne faz parte da etapa da nossa encarnação. Em algum momento vamos desencarnar. Nós só não sabemos quando, mas sabemos que não há como escapar disso. Essa nossa vida aqui é temporária. E a gente não sabe quanto tempo temos para viver. Por isso temos que aproveitar o máximo possível para evoluirmos e aprendermos. Então a espiritualidade permitiu que isso acontecesse para que a humanidade prestasse atenção. Então, o fato de esse freio nas nossas relações, nos nossos trabalhos, ele faz com que nós reflitamos mais e passemos a ter mais tempo para estudar, do que andar na rua, andar em festa, andar em balada e esquecer que tem gente passando fome e necessidade no mundo. Talvez tenha sido uma grande oportunidade de, em um momento de introspecção, nós realmente fizemos uma revisão. Puxa vida, o que eu estou fazendo nesse planeta? A qualquer momento eu posso morrer. Depois que eu morrer, o que eu vou deixar aqui? Eu não vou levar nada material comigo. Eu vou levar só o aprendizado que eu tiver conquistado aqui com os meus próprios méritos. E a obra que eu deixarei, o bem que eu tiver feito, é isso que eu vou deixar aqui. Eu não vou levar nada comigo. Então, talvez a espiritualidade queira ter dado essa sacudida na humanidade para que a gente reflita melhor acerca do que estamos fazendo no nosso tempo aqui na Terra. E aí, olhando o livro dos Espíritos, porque o bom aluno, ele, quando vê a lição, ele não para na lição, ele vai além, né? Então a gente começa a ler o livro do Divaldo, já pega o livro dos Espíritos e diz, opa, 791, 792. A 792 tem a letrinha A, que eu trouxe aqui. Não seria também porque, ao criar necessidades, ela, a humanidade, superexcita novas paixões, que é o que fazemos, buscando cada vez mais conforto, né? Buscando cada vez mais formas de prazer, é a expressão aproveitar a vida como se a vida fosse meramente material. E a resposta, sim, e porque nem todas as faculdades do espírito progridem a um tempo só. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. E aí, o Kardec nos remete ao final da 792, letra A, para as questões
Veja as questões 751 e 780, que falam e completam o mesmo assunto. Então, o bom aluno vai lá. Então, já trouxe aqui a 751. Como se explica que alguns povos, já avançados do ponto de vista intelectual, matem crianças e isso seja dos costumes e consagrado pela legislação? E a resposta: o desenvolvimento intelectual não pressupõe a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que viveu muito sem se melhorar, apenas sabe. Então esse é um exemplo do espírito que talvez tenha evoluído muito intelectualmente e tenha tido preguiça de evoluir moralmente. Tenha se aplicado mais no desenvolvimento intelectual e menos no desenvolvimento moral. E a 780, que é uma outra sugestão de Kardec: o progresso moral é sempre acompanhado do intelectual? A resposta: não, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então ele está falando que o progresso moral é uma consequência do intelectual, mas infelizmente nem sempre caminha junto. E aí ele sugere mais duas perguntas. Então a gente começa com uma pergunta e uma vai levando a outra, e assim a gente consegue montar um estudo completo. Ele remete agora para 192. Então a pergunta 192: pode ser na vida atual, por efeito de uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se um espírito puro, sem passar por graus intermediários? Aquele aluno excelente, que consegue se formar logo no primeiro ano, A resposta dos espíritos: não. Porque o que para o homem parece perfeito está longe da perfeição. Existem qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporte a perfeição de sua natureza terrestre, mas não é a perfeição absoluta. Da mesma forma que uma criança, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de alcançar a idade madura. E o doente tem que passar pelo estado de convalescença antes de recuperar a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e moralidade. Se progrediu apenas um deles, é preciso que progrida no outro, para atingir o alto da escala. Porém, quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos longas e difíceis serão as provas futuras. Então essa resposta ela é completa com relação ao grau de evolução que se pode atingir em uma encarnação. Então, eles deixaram bem claro que não é possível para nós, espíritos no nível em que estamos, conseguirmos a plenitude da evolução em apenas uma vivência terrena. São necessárias várias, e teremos tantas quanto necessitarmos. Porém, apesar de não ser possível resolver tudo em uma, o recado que eles estão mandando é o seguinte: resolva o máximo que você conseguir. Por quê? Sobrará menos para ser resolvido nas próximas. E a gente já sabe que esse ciclo de encarnação em mundos de provas e expiações é um ciclo penoso. Isso aqui não é uma coluna de férias. É um mundo onde o mal ainda predomina. É um mundo onde de forma deliberada, a espiritualidade coloca espíritos menos evoluídos junto com mais evoluídos, para que os menos evoluídos aprendam com os mais evoluídos. Então isso não é um acaso, isso faz parte da sistemática de um mundo de provas e expiações. Só que para o espírito mais evoluído, isso também é sofrimento, conviver com espíritos menos evoluídos. Mas também é um incentivo para que esses espíritos mais evoluídos evoluam logo o que falta para poderem se livrar da necessidade de encarnação em mundos de sofrimento. Então, a nós é facultado decidirmos quanto tempo levaremos para alcançar a nossa plenitude, quanto tempo levaremos para pegar o nosso diplominha que está lá pronto com o nosso nome, só não tem a data. Quanto mais tempo nós levarmos, mais tempo sofreremos com sucessivas encarnações em mundos de provas e expiação.
E ele fecha aqui com a pergunta 365. Por que alguns homens muito inteligentes, que evidenciam estar neles encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo cheios de vícios? A resposta é que os espíritos encarnados neles não são puros o suficiente, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores, que a gente chama de obsessores, né? O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se cumpre simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período das suas muitas existências, pode avançar em ciências, no outro em moralidade. Então, nessas perguntas que a gente deduziu só da introdução, que é metade de uma página desse sensacional livro lançado pelo Divaldo, depois quem puder, vai na internet, Mansão do Caminho, Divaldo Franco, novo livro, ele pode ser comprado impresso, é um pouco mais caro, ou quem gosta de online, pode ler no computador, no Kindle, no celular, é um pouquinho mais barato, recebe eletronicamente, e só o comecinho, a primeira página, ela já é assim, dá vontade de começar a ler o livro. Eu estou muito ansioso para poder ler, e é um livro muito atual, um assunto que está mexendo com a humanidade. Então esse livro nos ajuda a entender o porquê que a espiritualidade permite que coisas assim aconteçam. E não é a primeira vez, já tivemos várias epidemias na Europa, nas Américas, aqui em Santos mesmo, no início do século, morreu muita gente. Então, volta e meia essas coisas acontecem, os acidentes, os cataclismas, as pandemias, enfim. É irônico que num momento de grande evolução tecnológica, com tantas armas criadas, né, já tem arma em volta da Terra para destruir a Terra umas 10 vezes, né, que os países vão se armando para mostrar para o outro o quão poderoso ele é. Então eles acabam construindo um arsenal que, se for usado, não vai sobrar ninguém para contar a história. E aí, ironicamente, vem um bichinho insignificante e paralisa o mundo e causa todo esse rebuliço. Então isso realmente é para chamar a atenção da humanidade, em que a gente está gastando muito tempo e energia com a evolução intelectual e pouco tempo com a evolução moral. Ah, mas eu dou uma cesta básica, eu contribuo com o centro, eu contribuo lá com a associação, bacana, é um bom começo. Mas a humanidade como um todo deve ajudar a humanidade como um todo a não passar mais fome, a não morrer por falta de saneamento, por falta de medicamento básico. Então existem muitas organizações ao longo do mundo tentando acolher essas pessoas, esses desamparados ao longo do mundo. Mas, infelizmente, o número de pessoas e o número de recursos que são destinados para atender essas pessoas, esses necessitados, não são suficientes. E do outro lado, a gente vê aí muita gente famosa dando festa, com 10 carros na garagem, com iates, com mansões de luxo, numa vida de soberba, num desperdício, né? Como se tudo se resumisse à matéria, à luxúria e ao aproveitamento dos prazeres e dos bens materiais. E esses que são formadores de opinião, eles acabam contaminando aquelas pessoas que assistem aquilo, não têm acesso à informação e ficam achando que realmente é isso que vale a pena nessa vida. E não fazem aquilo que vieram fazer. Não procuram evoluir, nem intelectualmente, nem materialmente. Passam apenas a tentar aproveitar a vida do jeito errado. E aí, quando desencarnam, novamente é o choro e o ranger de dentes por mais uma oportunidade desperdiçada. Então, teremos, de verdade, tantas encarnações quanto necessitadas, porque infinita é a paciência divina. Deus é amor, Deus não perdoa, Deus ama. Então Ele conhece a natureza humana, Ele sabe o que espera da gente. Ele não espera muito porque Ele conhece a nossa imperfeição, Ele conhece esse caminho, Ele sabe das nossas dificuldades.
mas Ele acredita na gente e permite que cada um de nós consiga chegar lá por seus próprios méritos, porque só assim realmente conseguiremos alcançar essa condição de espírito superior, e não pelo favor de outros. E ainda em pleno século XXI, ainda existem doutrinas e religiões que cultivam alguns dogmas, como por exemplo o dos anjos, que seriam criaturas criadas com privilégios. Então Deus criou os anjos, né, e criou os espíritos como nós. Eu fico imaginando se Deus tivesse me perguntado no momento da minha criação: vou te criar agora, você quer ser anjo ou espírito comum? Eu provavelmente teria pedido para ser anjo, porque, poxa Deus, sabe como é que é? É que esse negócio de reencarnar é um trabalho, então eu prefiro ser anjo, eu vou ter menos trabalho, e aí eu estaria sendo privilegiado. Olha só, euzinho sendo privilegiado. Então, realmente, chega a ser pueril a doutrina dos anjos, das criaturas criadas com privilégios. Se existem anjos que são espíritos superiores, eles também foram criados simples e ignorantes como todos nós, e se chegaram lá, chegaram por seus próprios méritos, reencarnaram, muitas vezes sofreram como nós sofremos, mas ao final eles conseguiram alcançar essa condição, e pegaram lá o diplominha deles, e agora o que eles fazem? Não ficam sentados ao lado de Deus, contemplando a obra divina, coisa nenhuma, eles ficam trabalhando, ajudando a gente aqui a chegar lá também. É essa que é a obra divina, e é assim que todos nós vamos ajudar o Criador a pegar esses espíritos menos evoluídos e fazer com que eles também evoluam. Isso é amor, isso é justiça. Então a gente deve refletir de o porquê a espiritualidade deixou essa pandemia acontecer. Isso foi um acidente, mas foi um acidente permitido e com um propósito muito forte, para que a humanidade perceba que está desenvolvendo muito mais intelectualmente do que moralmente. Então, evoluir moralmente é preciso, e o espírita sabe disso, então ele já sabe qual é a lição de casa a ser feita. Então agora a gente vai passar para a segunda parte, para o passe, e depois a gente encerra com a